nos Estados Unidos em 2008, com a crise imobiliária, que dá bem o tom do discurso. Cara, eu dormi rico, acordei pobre, o que eu faço agora? Bem, eu posso procurar a ajuda dos místicos, que vão me jogar num universo de irracionalidade, que não vai resolver problema nenhum, eu vou começar a mentir para mim mesmo, ou eu vou pedir que outros sejam sacrificados em nome das minhas demandas, ou eu levanto e construo e refaço. Porque ela vai dizer, os grandes dois ditadores aos quais nós temos que combater, que enfrentar, são os ditadores do místico, do irracional, que tudo tolera, porque quando eu estou no universo da fé, o que não vale? O que não é vale qualquer coisa, desde que eu conceda, ou os místicos da força bruta, os ditadores da força bruta, que são muitas vezes representados pelos agentes do Estado. Então veja, por que o Estado deseja tanto controle? Por que desde 1988, com a nossa Constituição, nós tivemos mais de 4 milhões de novas leis promulgadas? Uma Constituição com mais de 250 artigos. Não é para promover o bem-estar social nem nada. É para controlar tudo a tal ponto de deixar os amigos fazerem o que bem entendem e aos inimigos a lei. É basicamente isso. Então você tem a atuação do STF hoje no Brasil. É exatamente isso. Aos amigos, passa tudo. Eu interpreto, eu jogo. Aos inimigos, eu coloco a lei para funcionar. Então esse controle é só para dizer quem deve prosperar, quem não deve prosperar, quem aceita, quem não aceita. Então, tem um trecho que você praticamente citou aqui do livro, que eu anotei que eu acho muito interessante. Está na página da minha versão 456. O senhor realmente pensa que criamos leis para serem observadas, sobretudo num país como o nosso com hipernomia? Não, nós queremos que sejam desrespeitadas. Governar com poder de polícia e chantagem é mais fácil. Exatamente. Você cria uma lei, o cara não cumpre, uma daquelas leis que o Brasil tem tanto, né? Essa lei tá lá, mas não colou, ninguém segue. Até uma hora que o cara fala, ué, mas tu não tá seguindo a lei, mas tá aqui, ó. Você tem que seguir. Por isso que as pautas coletivistas são tão importantes num país como esse, né? Então você tem que dissolver a ideia de indivíduo. O que contam? Os grupos. Então, o coletivo dos negros, o coletivo dos brancos, o coletivo dos gays, o coletivo dos sindicatos, os coletivos. Só que você tem que se lembrar, em última instância, que esses coletivos não têm uma existência concreta. Quem manda nos coletivos são alguns poucos indivíduos, quando não um indivíduo. Em última instância, a gente está falando sempre do interesse egoísta de um indivíduo, nesse caso se impondo ao outro. Então, um egoísmo irracional, ele se viola na sua natureza. Quando é que o egoísmo se torna racional? Eu não quero depender de ninguém, não quero que você dependa de mim, mas isso não me impede de colaborar. De novo, eu insisto nesse ponto. Só é sacrifício, por isso que a Rand vai dizer que um homem livre e racionalmente egoísta não usa o termo sacrifício. O termo sacrifício é trocar uma coisa que para você tem mais valor por uma coisa que para você tem menos valor. Isso é sacrifício. Então, quando pedem de mim alguma coisa que eu não gostaria de fazer. Agora, se eu saio daqui, eu tenho dinheiro, eu tenho condições de ajudar, e aquilo para mim faz sentido, tem um valor superior, eu voluntariamente vou colaborar com aquela pessoa, isso não é sacrifício, isso é integridade. Quando eu fico de madrugada escrevendo esses livros, isso não é sacrifício, isso é integridade. Porque eu estou trocando uma coisa de menor valor, que eu poderia estar dormindo, por uma coisa de maior valor, que para mim é escrever de madrugada. Então esse é o ponto. Essa gente que diz assim, eu trabalho pela causa da empresa, eu demito na hora. Eu fico 2 meses aqui trabalhando de graça porque eu visto a camisa da empresa. Rua! Eu quero gente egoísta trabalhando comigo. Eu quero que o cara queira ficar ele próprio rico e faça o melhor para ele ficar rico, porque por via de consequência isso vai me beneficiar também. Então mesmo no mundo empresarial, por exemplo, especialmente no brasileiro, os caras acham que o sujeito deve se sacrificar por ele, pela empresa, quando é o contrário. Quando é o contrário, que ele tem a satisfação de estar ali como um sujeito egoísta, que todos nós somos, até o Nietzsche vai falar isso, né? Muito alinhado com a Ayn Rand, ele vai dizer, todos nós agimos por egoísmo, todos nós, não importa a razão, sempre tem um interesse egoísta. Não, mas eu faço é por altruísmo, eu faço é para ajudar as outras pessoas, mas você faz por um motivo ou outro, ou a salvação,
Se sentir bem. Ou se sentir bem, mas no sentido do olhar do outro, Até bem querer. quem participa de algum grupo coletivista, geralmente é por algum tipo de Pra egoísmo, sentir pra pertencente. se sentir pertencente. Agora, se pra- você participar de um grupo voluntariamente, diante de uma causa livremente estabelecida, a gente vai dizer, pô, Ok, maravilhoso. Uhum. O problema são quando as pautas coletivistas começam assim, Te obrigam a participar. aí vem as cotas, aí vem toda uma estrutura estatal que te manda calar a boca, que você não pode fazer alguma coisa. Uhum. Nós chegamos ao cúmulo de começar a proibir as pessoas de dizer. Isso A acontece. gente está na rede social, eu sou Agora, professor universitário, eu tenho que ficar calculando as minhas palavras toda hora para não receber um processo que pode me levar à demissão. Ainda mais no ambiente que você vive, que eu imagino que tem muita Vocês gente podem que imaginar o quanto eu sou bem quisto. A hora do café, imagino que seja bem tensa. fervorosa.